Boa noite, pessoal. Sexta-feira, 20 horas. Vou gravar agora essa aula, porque na verdade essa especificamente não é muito grande. Vai ser uma aula sobre basicamente a ação dos fármacos, o que a gente pode chamar de farmacodinâmica. São os princípios fundamentais de como que as medicações agem na célula, basicamente via receptores, que podem ser de membrana ou até intracelulares. O que eu vou falar aqui é o básico que vocês precisam entender dentro do escopo de atividade profissional de vocês e que, bom, necessita em algum grau dos conhecimentos que você já tem de fisiologia celular, de biologia da célula, da membrana e tudo que vocês reviram na primeira aula e na disciplina de morfofisiologia de vocês. Bom, isso aqui é relembrando aquelas fotinhas bonitinhas do grande ciclo, né, dos seres vivos com as substâncias. Primeiramente, o ciclo de busca, que vai ser comportamental. Depois, processo farmacocinético, que é basicamente todos os mecanismos de assimilação, distribuição, metabolização e eliminação da substância. A farmacodinâmica, que é o que nós vamos falar hoje, que são os princípios básicos de como essa substância que foi assimilada e através de mecanismos farmacocinéticos chegou no local de ação, né? Basicamente o que acontece lá. Para nas próximas aulas do curso a gente for falar dos efeitos farmacológicos, tanto a nível clínico, fenomenológico, quanto a nível biológico, dentro do sistema nervoso, que vão ser as aulas daqui umas 3 aulas a gente vai começar a falar disso. Por enquanto, a gente vai hoje falar de farmacodinâmica e as próximas 2 ou 3 aulas vão ser uma revisão, ou melhor, um mini curso de neurobiologia, começando pela célula, passando pela organização neurofuncional, anatômica, né, com relação à morfologia do sistema nervoso, e depois a gente vai falar um pouco sobre neuroquímica, né, que é a base para a psicofarmacologia. Bom, inicialmente, né, a gente vai retomar a primeira aula, quando a gente falou que um corpo multicelular é uma constelação de células que estão integradas, formando um sistema complexo, e essa integração ela se dá primordialmente através de sinalizadores químicos, que são de diversos tipos, de hormônios endócrinos produzidos por glândulas como a tireoide, como a suprarrenal, como a hipófise, até mesmo substâncias produzidas por outros tipos de células que não são classicamente conhecidos como glândulas, né? Os leucócitos do sangue, os glóbulos brancos, produzem uma infinidade de substâncias reguladoras, sinalizadoras, que modulam o funcionamento de células à distância. A febre é um efeito disso, por exemplo. E todos esses processos de integração das células do organismo, desde o dedão do pé até o meu neurônio, passando pela minha célula da pele, o músculo do meu braço, etc, 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 né? Todos esses processos de comunicação paralela de células é dado primordialmente através de sinalização química. Eu não vou fazer nenhuma fala sobre o sistema endócrino, vou falar um pouquinho aqui para vocês, né? Basicamente, como que isso funciona de um ponto de vista paradigmático, diria assim. Basicamente, a célula produz determinadas substâncias que lança na circulação sanguínea, que virtualmente chega a todas as células do corpo, inclusive tecidos como cartilaginoso e tudo mais, que são tecidos pouco irrigados por sangue. Mas as substâncias virtualmente vão chegar no corpo inteiro, né? Comunicando às outras células sobre os estados da célula que está mandando essa substância para o organismo como um todo, né? Seria interessante a gente falar sobre feedback. Vou até falar sobre isso aqui, já que a gente começou. Pegar esse lapisinho horroroso aqui, porque no mouse de dedo é foda. Então vamos dizer que eu tenho aqui uma célula A que se integra a uma célula B.
Onde essas células estão? Não importa. Pode ser isso aqui na célula da unha do dedão, e aqui, sei lá, a célula do meu fígado. Né? Essas células, de alguma forma, mantêm uma relação intrínseca de regulação do estado uma da outra. Digamos que a célula B produza ativamente uma substância que regula o crescimento da célula A. E a substância até existe, tá, gente? Pode ser o IGF, que é o Insulin Growth Factor. Fazer a sua unha crescer, ela precisa de um estímulo de IGF, que é uma substância produzida no fígado, uma proteína no fígado. Agora, obviamente, digamos que o que vai regular, né, o crescimento aqui da, sei lá, da unha do meu pé, minha unha do meu pé crescendo aqui, né? Já está quase a unha do Zé do Caixão, né? O que regula o crescimento da minha unha? Essa substância. E essa é uma regulação demanda por demanda. Quanto mais B secreta, GF, mais A, droga, mais A vai crescer. Né? A unha, né? A célula de A vai se reproduzir. Então é muito comum haver, não sei se nesse exemplo específico há, mas é um paradigma do corpo, a própria célula A mandar um sinal químico qualquer via sangue para a célula B, modulando o crescimento, ou seja, a função desse eixo que está aqui embaixo. Isso é o que a gente chama de feedback. Feedback, tá? Feedback é basicamente, o nome fala retroalimentação, comer para trás, sem nenhuma analogia escatológica sexual, significa basicamente quando uma célula ela recebe uma modulação de um sistema, ela produz uma informação que vai, né, informar a célula B o que está acontecendo ali. A célula B se produz menos, se produz mais feedback. Então, isso basicamente, mais o sinalizador, no caso é o IGF. Então, esse processo que a gente desenhou aqui é um paradigma do corpo. A interação das células. Só que isso aqui, se multiplica isso por trilhões, com centenas de milhares de sinalizadores diferentes, para a gente ver a bagunça de uma rede, né, de informações químicas que resulta na gente. Então, uma coisa que a gente observa aqui é que tudo isso é auto-organizado. O que significa ser auto-organizado? Significa que não há um comando central controlando essas coisas. É o próprio sistema que se automodula em si mesmo. A gente já falou disso, lembra que a gente falou de enzimas lá na primeira aula, que a gente falou que próprias enzimas... As enzimas deixam uma célula e tem vários mecanismos de feedback de uma enzima regulando a função da outra através desse ciclo de estimulação e retroinibição para modular e as coisas irem funcionando, mantendo o que a gente chama de homeostase, né? A gente vai falar de homeostase, a gente vai falar disso tudo numa aula mais para frente, um pouquinho de novo, que é a aula de regulação do meio interno. Mas isso é interessante por quê? Porque todos esses processos de integração e intermodulação são processos de comunicação celular que são mediados por moléculas, substâncias químicas, que podem ser pequenininhas, como o cálcio, que é um íon, caneta legal, né? Que tem 2+, até moléculas grandes, como por exemplo a insulina, que é um hormônio com uma proteína complexa, etc, etc, etc. Né? Basicamente, esse processo de regulação, ele acompanha o paradigma da especificidade, né, ligante, sítio de ação, que é paradigma do que a gente, da enzima, do paradigma funcional da enzima que vocês já estudam lá no ensino médio. Cada enzima tem um substrato específico, né? A qual ela se liga e produz assim, catalisa uma reação química de transformação desse substrato em outra coisa. Então a enzima, como a gente está vendo aqui, é uma molécula, esse slide foi tirado da primeira aula, é uma molécula grande, né, com centenas de aminoácidos, centenas de milhares de átomos. São moléculas capazes de serem vistas até com microscópios eletrônicos, de tão grandes. E por isso elas são muito diversas. Elas podem, eu até usei a analogia do Lego, né? Cada pecinha de Lego seria um tipo de aminoácido.
que montam estruturas tridimensionais de toda sorte, né? Imagina um Lego que monta uma chave de fenda. Uma enzima chave de fenda que vai apertar algum parafuso substrato em um lugar. Isso que as enzimas são. São operadores, são ferramentas. A gente usa esse termo ferramenta para ser didático, né? Mas são operadores da dinâmica das reações químicas que acontecem no organismo como um todo, né? E o paradigma dela é enzima substrato. Ou seja, dentro do corpo dessa enzima aqui em algum lugar, existe uma região, tá, que se liga especificamente a um tipo ou um grupo limitado de moléculas, tá? Ou de partes de moléculas, fazendo com que ocorra uma reação química de transformação. Aqui eu tenho um exemplo clássico, o sítio ativo dentro de uma enzima, que é uma região desse grande corpo molecular que se liga especificamente a alguma espécie química e através desse sítio se catalisa uma reação, como a gente pode ver aqui, né? Aqui se catalisa uma reação que resulta em um produto. Então a gente tem o que a gente chama de substratos, que são exatamente a matéria-prima da reação, o complexo enzima-substrato e o produto e a enzima sai inteira, como qualquer ferramenta. Você usa uma chave de fenda milhões de vezes, até ela ficar imprestável, você ter que jogar fora e comprar outra. Esse é o paradigma, o grande paradigma é esse da especificidade da enzima. A enzima, e essa especificidade é dada pela própria conformação tridimensional dessa grande molécula. Que tem uma casinha, um sítio de ação que encaixa um específico objeto. Bom, eu gosto muito de usar aí, que não é meu essa metáfora, ela é usada longamente na biologia, que é o modelo chave-fechadura. A chave seria exatamente uma enzima ou um substrato e a fechadura, o seu complementar. O que a gente observa é que a fechadura ideal, tá? Ela somente interage com uma chave específica, com aquele formatinho de dentinhos, né? Então, posso dizer que para cada enzima existe um tipo de substrato específico. Mas, obviamente, que isso não é perfeito. Como a natureza não é perfeita, apesar dela ser muito linda, ela não é idealmente perfeita. É muito comum você, saindo da balada, completamente bêbado, isso no tempo que não existia lei seca, obviamente. Você pega a chave do seu carro, né? E encontra o seu carro na rua, abre, vai para casa, e de manhã quando você acorda, você vê, ih, esse não é o meu carro. Isso já aconteceu com meus tios. 2 tios meus já passaram por essa experiência. De manhã, depois de acordar de ressaca, e ver que tinham trazido o carro de outra pessoa. Por mais específica que uma chave seja, isso é o ideal. Sempre vai haver alguma forma disso ser corrompido. Obviamente, meu tio lá bêbado deve ter tido que forçar um pouquinho a chave, né? Tendo que ir lá fazer aquela força, porque tá agarrando, mas foi. Isso acontece na célula também, tanto com enzima quanto com receptores. E aí que vem o que é o receptor que a gente está se lembrando de novo da aula de biologia. O receptor é uma região específica, que está aqui marcado com esse círculo vermelho, de uma grande macromolécula, né? O receptor é essa região aqui, tá? Que se liga especificamente a um tipo de molécula, a um tipo, uma espécie química. No caso aqui, a gente está vendo o receptor de acetilcolina, né? Acetilcolina é essa molécula aqui, que é um neurotransmissor, que a gente vai estudar ele nas próximas aulas. Né? Essa molécula tem um sítio de ligação específico, ou seja, um receptor num canal, né, de membrana, um canal que deixa passar sódio e cálcio pela membrana, né? E a partir por ele se liga, esse canal se abre, permitindo o influxo do sódio e do íon para dentro da célula. Isso é o que acontece nas células musculares estriadas. O receptor colinérgico, tá? Das células musculares estriadas. Bom, esse processo, obviamente, nesse caso não é uma enzima, ou seja, o receptor não vai transformar essa acetilcolina em outra coisa. É um processo literalmente de chaveamento. Aí sim, o modelo chave-fechadura,
ele é um análogo perfeito, porque é uma chave específica que abre, aciona um mecanismo específico da célula, nesse caso um canal de membrana, que vai transportar sódio, cálcio, principalmente sódio, para dentro da célula muscular. Tá? Que a gente tem a estrutura molecular do canal e aqui, enfim. Esse slide eu tirei da outra aula. Né? Então, relembrando aqui os canais de membrana, né? Que são estruturas que muitas vezes elas podem ter uma abertura e uma fechadura condicionada a eventos paralelos a ele, né? Ou seja, é um canal que nem sempre é uma estrutura que forma um túnel para entrar, que atravessa a barreira lipídica da membrana, né? Permitindo uma solução de continuidade entre o meio intra e extracelular, aquosa, que leva a trânsito, por exemplo, de íons, principalmente íons, né? No caso de canais. Mas tem transportadores que vão levar aminoácidos, glicose, etc. Né? Esse canal que se abre e se fecha, né, a gente chama de canal com comporta. Né? E vários processos podem condicionar a abertura e fechadura de um canal. Um deles, exatamente, é a interação entre um ligante e um receptor. Né? Esse receptor ele pode ser externo, então o ligante é uma substância do meio extracelular, ou esse receptor pode ser interno, tá? Na face intracitoplasmática do canal, sendo então o ligante uma substância intracelular. Então, 90% dos canais transportadores e processos metabólicos das células são relacionados à ativação de receptores por ligantes específicos. Guardaram, né? Então tá bom. Aqui a gente tem uma dinâmica de como que esse processo acontece num tipo de receptor que a gente chama ionotrópico. Eu já falei disso na aula de biologia da célula. Ele chama ionotrópico por um motivo bem simples, porque ele está diretamente relacionado a um canal de íons da membrana que tem um portão ou uma comporta. Então, quando o receptor, no caso aqui um neurotransmissor chamado glutamato, se liga a um canal chamado ao receptor AMPA ligado a um canal de sódio, esse canal se abre, permitindo um rápido influxo de sódio para dentro da célula. Quando o receptor se dissocia do canal, o ligante se dissocia do receptor, esse canal reverte e volta a se fechar. Então, esse receptor não só ele ativa, como ele também é um agente de uma dinâmica de modificações estruturais ou funcionais na célula, no caso aqui do canal, para permitir a entrada de sódio somente em determinados momentos, quando o ligante, no caso o glutamato, estiver presente no meio justaposto ao canal. E esse é um segundo tipo de receptor, que é o mais comum, que é o receptor metabotrópico, que é o receptor que não só está presente na comunicação entre neurônio e sistema nervoso, como ionotrópico, mas basicamente todos os fenômenos celulares que são sensíveis às condições do meio extracelular são mediados por por receptores metabotrópicos, que são moléculas, como vocês podem ver aqui. Você vê que tem dois tipos de receptores aqui, né? Então, isso aqui é uma molécula proteica de grandes dimensões, comparável em tamanho a uma enzima, se não às vezes até maior, que tem um sítio de ação que se liga especificamente a algum tipo de espécie química, tá? Da mesma forma que a enzima se liga a um substrato específico, modelo chave-fechadura funcionando. Lembrando que não é perfeito. De repente, uma chave parecida pode abrir essa fechadura. Mas tudo bem, tá aqui. Então, o que acontece? No momento que você tem a ligadura de uma espécie química a esse receptor, né, uma cascata de fenômenos intracelulares é ativada, que vão produzir das coisas mais diversas. Pode, inclusive, levar, numa instância mais
de tempo talvez mais longa e tudo, ou não, a abertura de um canal de membrana em outro lugar remoto da célula. Por exemplo, um receptor lá no dendrito do neurônio, que é a pontinha, a ramificação lá, ele é ativo e pode produzir, a gente vai ver que isso acontece numa abertura de canal lá no axônio, né? Não quimicamente, mas tudo bem, vale o exemplo. Enfim, isso vai acontecer. Tá? Uma ação a longa distância de abertura e fechadura de canal relacionada à ativação de um receptor de membrana que pode estar à distância, mediado por processos, uma cascata de processos intracelulares. Outro processo que eu estou desenhando, né? Por exemplo, a célula cresceu, né? Crescimento, duplicação celular, tudo isso é mediado por receptores. Lembra da unha que cresce, mediado por insulin growth factor, que é uma substância proteica cuja produção é estimulada por um hormônio chamado GH da hipófise? Pois é. Então, esse tipo de coisa vai acontecer por todo canto. Por isso que, né, a endocrinologia é uma ciência muito complexa, e a imunologia também, porque elas lidam exatamente com a clínica dessas interações, né, que vão nortear e guiar o nosso metabolismo. Agora, como eu disse, esse receptor não precisa ser só na membrana. Esse receptor de membrana é mais comum. Geralmente ele está associado a ligantes hidrossolúveis. Porque o ligante hidrossolúvel ele não vai atravessar a membrana, porque ela é lipofílica, né? Ela é uma membrana lipídica. Então ele não atravessa, porque ele é hidrossolúvel. Então, o receptor de membrana é exatamente a chave, né, que abre ou que aciona alguma cascata de fenômenos que vão, em última instância, modular o metabolismo da célula, a função da célula de alguma forma. Esse ligante, ele geralmente desencadeia a atividade de uma molécula chamada segundo mensageiro, aqui representado por M2. Olha, se eu for explicar as cascatas de sinalização intracelular, vocês vão arrancar todos os cabelos da cabeça e depois que eles acabarem, vão começar a arrancar cabelos de outros lugares. Então, deixa quieto. Eu vou resumir aqui, mastigativamente, que apenas o ligante, ele ativa mensageiros intracelulares, chamados segundo mensageiros, que aí sim vão atuar principalmente em proteínas chamadas fosfoquinases. São proteínas que se utilizam que produzem processos de fosforilação, enfim, que são processos que vão modular o metabolismo celular. Em última instância, uma das ações que vai ser atribuída a essas enzimas PK é a modulação de fatores de transcrição, que são enzimas específicas do núcleo celular que vão nortear a transcrição de informações do DNA. Então, por exemplo, posso dizer que você tem aqui uma célula-tronco, um determinado ligante se associa a um determinado receptor, que através de uma cascata de eventos intracelulares vai modular a transcrição, ou seja, a leitura da célula de uma determinada informação do DNA, e essa célula-tronco se transforma, por exemplo, numa célula de osso, ou num glóbulo vermelho. Quando você era um embrião de uma célula só, não me pergunte como, porque ninguém sabe muito bem, alguns sinalizadores vão sendo produzidos naquela comunidade de 3, 4, 5, 10 células, que vão norteando a diferenciação celular até surgir uma beldade linda igual você que me assiste. Né? Então isso aqui é a via de sinalização mais comum no sistema, no organismo. Mas ainda você pode ter ligantes lipossolúveis. Por exemplo, o hormônio T4, que tem uma tabelinha, tá? Vocês devem estar lendo ela. O hormônio T4 da tireoide, o esteroide, tipo a progesterona ou testosterona, são lipossolúveis. Tanto que eles circulam no sangue ligados a proteínas plasmáticas. Já ouviu falar em exames de T4 livre, T4 total? T4 livre é aquela porcentagemzinha de hormônio T4 que não está ligado a uma proteína plasmática no processo de distribuição. Quer dizer que o corpo também usa proteínas para transportar substâncias
Os caminhõezinhos da aula de farmacocinética, sim. Todos os hormônios lipossolúveis, eles só conseguem circular no sangue e chegar nos seus órgãos-alvos associados a proteínas. Existem proteínas para transportar hormônio tireoide, proteína para transportar hormônio sexual, proteína para transportar cortisol. Os hormônios lipossolúveis são basicamente da tireoide e hormônios esteroides, tanto da suprarrenal quanto dos testículos ou dos ovários, que é o cortisol, a aldosterona, testosterona, progesterona, o estriol, os estrióis, na verdade, estrógenos, né? E mais uma gama de intermediários aí que tem efeitos fisiológicos menores. Bom, então o hormônio lipossolúvel, como o T4, ou então o estradiol, ele vai penetrar pela membrana, né? Descabelei. Vai penetrar pela membrana e vai atuar ou diretamente modulando a ação das enzimas, né? Ou diretamente modulando a ação do núcleo celular, né? Então, grande parte dessas substâncias, elas vão ter, né? Vão encontrar sítios de ligação dentro da célula que não são necessariamente em receptores clássicos, que são esses de membrana. Detalhe, existem receptores de membrana também sensíveis a substâncias pouco solúveis em água, tá? Isso a gente não vai ver especificamente não, mas é para a gente saber. Porque esses receptores também podem ter sítios de ação hidrofóbicos, né? Que vão atrair esse tipo de substância para eles. Isso aqui é uma tabelinha, né? Que mostra alguns exemplos de ações, né, a efeito imediato, a médio prazo, e a longo prazo, ou efeito até permanente, que são mediadas por receptores. Então, os receptores modulam, através da sua ligação com suas espécies químicas, tanto coisas muito dinâmicas, como a abertura de um canal, ou o metabolismo contração do esqueleto, modulação do metabolismo energético, até coisas que são permanentes. Você cresceu, você tinha 40 centímetros, se for com 1,70 m, isso não se reverte por causa desses efeitos. Então aqui vocês podem ler, eu não vou ler não, esses efeitos. É que a gente tem um conceito chamado agonista, que é muito importante. Agonista é a substância que atua como ligante e exerce efeitos fisiológicos quando se associa a um receptor. Tem muitos autores que consideram os ligantes, de uma forma geral, mesmo o ligante endógeno, nativo daquele receptor, como um agonista. Porque, na verdade, o agonista pode não ser aquele ligante específico, mas ele vai agir como? Se ela não vai saber a diferença. Se você está tomando adrenalina, sei lá, está tomando vou dar o exemplo, está tomando uma dexametasona, que é um corticoide, para tratar uma inflamação. A dexametasona não é o cortisol endógeno, não é a espécie nativa, mas ele vai se ligar no receptor do cortisol da mesma forma que o cortisol se liga. Então a célula nem vai saber se aquilo é cortisol ou não é. Ela vai ligar ali e ela vai trabalhar, como se fosse cortisol ligando. Então por isso tem muita gente que fala que dexametasona é agonista, cortisol também é agonista. Enfim. Vocês entenderam, né? Mas o importante é o conceito que o agonista é uma substância que atua como ligante e exerce efeitos fisiológicos através da associação com o receptor. E esses efeitos fisiológicos, a gente viu ali, né, no slide anterior, eles têm uma escala, uma temporalidade muito variável. Dentro da própria farmacologia, existem medicações que vão atuar no corpo através... Já devem ter matado a charada que o remédio nada mais é do que uma substância que se parece com o ligante, mas não é o ligante, né? E por isso engana o seu corpo, ativando ou até bloqueando certos receptores. Mas as medicações elas também vão ter efeitos, né? Diferenciados em questões de escala temporal. Geralmente, os ligantes, sinalizadores que atuam em abertura e fechadura de canais ionotrópicos,
receptor ionotrópico, né, canal de íons, ou seja, receptor ionotrópico, ele tem ação rápida, de segundos. Mas a gente pode ver, por exemplo, outras substâncias como antidepressivos, que são inibidores de captação de serotonina, eles podem ter uma modulação eles podem atuar na modulação da expressão gênica da célula, plasticidade. Então, o efeito de uma medicação dessa pode demorar 10 dias, 15 dias, 20 dias. Isso explica por que você para de tomar um remédio e só vai recair depois de 2 semanas. Ou só melhora, de fato, depois de 2 semanas que você está tomando um remédio. É o que acontece com antidepressivos. Fica que ele está agindo em uma coisa muito estrutural dentro da célula. Ele está modulando aquilo ali, né, o sistema de células, de uma forma, provavelmente, a longo prazo, mas provavelmente gerando até mesmo neuroplasticidade, que é o que essas medicações geram. E a gente vai estudar o que é neuroplasticidade. Olha, gente, a aula já está acabando. Interessante, né? Bom, uma coisa que a gente pode, um fenômeno que a gente conhece, né, que está ligado principalmente a alguns tipos de medicações, é o fenômeno da adaptação da resposta celular. Isso é muito comum. Geralmente, virtualmente qualquer medicação vai atuar na adaptação da resposta celular. Bom, vocês já perceberam que a medicação é uma substância, tá? Droga, que simula um determinado ligante nativo. Então, quando você toma a droga, ela vai ativar receptores do seu corpo ou bloqueá-los, tal qual os ligantes nativos o fariam. Ou, muitas vezes, mudar a fisiologia do sistema, alterando a relação entre receptor e ligante nativo. Então, a medicação ela funciona a nível de receptor, seja receptor de membrana ou receptor intracelular, levando assim a uma mudança nos estados funcionais da célula. A medicação, então, que a gente chama de efeito ou de ação farmacológica, é exatamente o efeito que aquela molécula vai ter sobre o metabolismo da célula quando ela ativa receptores de forma similar aos quais os ligantes nativos fariam. Então, principalmente quando a gente dá medicações, uma coisa que a gente observa é que, normalmente, do ponto de vista de biodisponibilidade, a medicação ela tem uma biodisponibilidade às vezes muito maior do que o ligante nativo. Então, ela pode ter efeitos não só mais intensos, como também pode gerar processos de adaptação de resposta celular, como a gente vai falar agora. Que geralmente não acontece dentro do organismo. Pode acontecer, mas não acontece dentro do organismo com os ligantes nativos. Tá? Se você toma diazepam, vai acontecer o que eu vou explicar aqui agora. Ou Rivotril, ou corticoide, ou dipirona, ou fuma maconha, ou cheira cocaína. Ou DEP também. Do ponto de vista farmacodinâmico, a adaptação da resposta celular é um processo que pode acontecer com a exposição crônica ou intensa de um determinado sistema de receptores à presença de um ligante químico, que por acaso pode ser, na maior parte das vezes, exógeno, ou seja, que não faz parte da própria bioquímica do corpo. Então aqui a gente tem um cenário inicial aonde um determinado tipo de espécie de receptor da membrana está aqui exposta a os seus ligantes, no caso que vamos pôr aqui que seja um agonista, alguma coisa assim, tá? Pode acontecer duas coisas ao longo do tempo. Se a gente muda ou altera a fisiologia desse sistema de sinalização. Digamos que inicialmente um ligante químico
ele seja retirado, né, da célula, da presença do sistema, por exemplo, no hipotiroidismo, né? Você para de produzir o hormônio. Então, o ligante químico, ele se rarefaz dentro do sistema. A célula, ela então, através de um processo de... Isso é um feedback, tá? Feedback. Ela é pouco estimulada pelo hormônio, então ela ativa a expressão e a produção de mais receptores, aumentando a quantidade de receptores para este ligante na superfície da célula. O contrário também acontece. Digamos que você tem uma super exposição dos receptores ao ligante, né? Um hipertiroidismo, uma hipercortisolemia, tá? Uma hiperestimulação adrenérgica a longo prazo. A tendência é a célula reduzir a expressão de receptores para reduzir, para se adaptar àquela superexpressão de ligantes, aquela presença aumentada de ligantes nativos ou medicações agonistas, antagonistas, enfim. Então, esses dois fenômenos se chamam, em cima, suprarregulação, e embaixo, infrarregulação. Tá? A infrarregulação, ela tá aqui, olha só, aqui tem uma legendinha explicando esse fenômeno, né? Ela geralmente, e a suprarregulação, elas tendem a manter por máximo de tempo possível uma compensação no sistema fisiológico que envolve aqueles ligantes, aqueles receptores, né? Se ela fica mais sensível quando você diminui a quantidade de um ligante extracelular ou intracelular, não importa, se ela fica mais sensível àquele ligante. Quando você reduz a quantidade desse ligante, né? Desculpa, quando você aumenta a quantidade desse ligante, ela fica menos sensível àquele ligante. Acho que vou cansando, né? Vou começando a falar, tem 37 minutos de aula. E a partir daí a gente vai falar diretamente do que a gente chama de efeito farmacológico, tá? Bom, eu já disse, né, há poucos minutos atrás, eu já adiantei para vocês que o que é? A droga nada mais é do que uma substância que se parece com o ligante químico, o ligante nativo ou endógeno. Eu gostei dessa palavra nativa, achei bonitinho. Para se ligar a um determinado tipo de receptor. Então a farmacologia foi descoberta não pelo homem, mas foi descoberta pelos elefantes na festa da marula, é isso. Você usa substâncias exógenas que vão atuar como esses ligantes endógenos, ativando receptores. Mas também podem se ligar a esses ligantes, a esses receptores, bloqueando a ação deles. A gente vai ver isso. O que o álcool faz? O álcool ele funciona de forma muito semelhante a uma substância chamada ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Ela ativa, ele é um agonista de receptores GABAérgicos, são receptores de cloro, que é um íon negativo. Esse íon negativo, ele inibe a função celular dos neurônios, vou pôr assim. Então, quando a pessoa bebe, né, ela ativa esses canais, igual que é um agonista, e ativa esses canais de GABA, deprimindo a atividade do sistema nervoso. Obviamente, essa depressão é seletiva, porque vários tecidos do corpo têm sensibilidades diferentes ao álcool. O primeiro sistema a se deprimir é basicamente o córtex pré-frontal, que é o nosso superego. Então, vocês imaginam o primeiro efeito do álcool, né? Enfim, a ansiedade vai para o saco, você não está mais preocupado com nada, né? E a vida é bela, você é gostoso, lindo, maravilhoso ou maravilhosa e vai pegar geral na festa. Com o tempo, né, o aumento da quantidade da dose de álcool vai bloqueando receptores em outros lugares, chegando no lobo temporal, que vai prejudicar a sua aquisição de novas memórias, a anamnese alcoólica, até mesmo deprimindo seu tronco cerebral, você morre de parada cardiorrespiratória se você tomar uma dose de álcool muito grande no coma alcoólico. Chega a deprimir o centro termorregulador, por isso que geralmente as pessoas que já estão em coma alcoólico, o hipotálamo já está inibido, a pessoa já começa a perder temperatura, né? Enfim,
O efeito é parecido como se eu estivesse injetando GABA no cérebro das pessoas, né, de forma progressivamente maior. Então, o efeito farmacológico é esse, exatamente o que está falando essa figura aí, né? Basicamente, quando você observa o efeito de uma substância exógena similar, né, ou de estimulação de um sistema de regulação interna, ou de bloqueio desse sistema de regulação interna. Pode ser de bloqueio também. Droga, a imagem ficou em cima. Mas acho que dá para ver que isso aqui é uma linha que é o espelho da verde, né, aqui para baixo. Beleza. Bom, basicamente, a gente tem duas grandes espécies de substâncias, chamados agonistas e os chamados antagonistas. Vou G aqui para a gente diferenciar agonista, antagonista. Os agonistas, o que define eles? O agonista é um tipo de molécula de droga, tá, que ativa o receptor. Ativa. Produz uma ação no receptor. O antagonista é o tipo de substância que bloqueia o receptor. Na verdade, ela se liga ao receptor, porém não exerce nenhum efeito de ativação desse receptor e impede que um ligante nativo ou um agonista se ligue a este mesmo receptor. Vocês entenderam? É bem simples, né? Então, esses dois são os dois tipos de remédios, de classes, macroclasses. Todas as medicações, elas vão ser em algum nível ou agonistas ou antagonistas de algum tipo de função relacionada a um receptor e um ligante nativo, né? Por que eu coloquei essa figura aqui? Não lembro. Bom, acho que deve ser só para mostrar para vocês o receptor aqui, como é que liga e a ação farmacológica. Então, dessas classes, existem 4 subclasses. O antagonista e o antagonista mesmo, existem subtipos de antagonismo, mas eles são irrelevantes para a gente entender os princípios funcionais da farmacodinâmica, né? Que tem um alostérico, etc. Pode ser competitivo, não competitivo, mas tudo bem. E os agonistas, que podem ser full, que é um agonista que tem um poder de atividade sobre o receptor igual ou até superior ao do ligante nativo. Um exemplo de full agonista, de agonista pleno, o agonista total, a morfina, a heroína, melhor ainda. A heroína, ela é um agonista de receptores chamados endofinérgicos, tá? Que são um sistema de regulação de dor e de prazer, né, muito sensível do corpo, que são estimulados por substâncias chamadas endorfinas. Vocês já devem ter falado, vai fazer ginástica para liberar endorfina. A endorfina geralmente é liberada em momentos de estresse, em momentos de dor física. São moduladores, né, desses processos de sofrimento. Então, obviamente, um agonista endorfinérgico é uma droga maravilhosa, porque se a endorfina modula negativamente os processos de sofrimento, né, uma droga que faz isso, né, se transforma no super-homem e seus problemas acabaram, né, organizações tabajaras. Mas o que acontece? A heroína eu não me lembro exatamente, se não me engano é de 1.000 ou 10.000 vezes mais potente que a endorfina para ativar os receptores endorfinérgicos. Então isso explica porque a pessoa toma uma dose de heroína, né, e faz assim, vocês já viram na televisão como é que é, né? Ou já experimentaram, não sei. Graças a Deus, a heroína não é uma droga popular no Brasil, mas é muito popular na Europa, na Ásia, né? E é a pior de todas as drogas, tá? Obviamente a gente já sabe por quê. Então, o agonista parcial, que eu posso dizer que a grande maioria deles, são substâncias que ativam e exercem um efeito sobre o receptor, né? Só que não de forma não tão plena, não tão eficaz quanto o ligante nativo. E a gente tem um agonista inverso, que, por incrível que pareça, é um tipo de substância que faz o efeito contrário do agonista total parcial. Digamos que aquele receptor seja o receptor que atue
desacelerando o metabolismo, tá? O antagonista, ele bloqueia aquele receptor, ou seja, aquela atividade não vai ser mais modulada via aquele receptor. Então, provavelmente, o metabolismo vai ficar no ritmo atual, ele não vai desacelerar. E o agonista inverso, ele se liga àquele sistema de receptores e vai produzir um efeito contrário, levando a uma aceleração do metabolismo. É doido, né? Mas isso tem várias substâncias medicamentosas que funcionam como agonistas inversos, né? Então, esse gráfico mostra exatamente aqui, o nível de resposta de um receptor na ligação dessas substâncias. Aqui a gente tem o nível de resposta da ligação antagonista, ou seja, não aconteceu nada, porque ele bloqueia o receptor. Então, o nível de resposta daquele sistema não vai mudar. O verde é o agonista pleno, vai atingir um máximo. Pô, que triste essa linha, né? Linha torta. Eu queria a borrachinha. Isso aqui é muito pouco useful. Eu precisava de uma caneta para trabalhar com isso. Com o mouse é muito difícil. Bom, a gente vai ter o agonista pleno, que vai ter uma ação máxima. O agonista parcial, que vai ter uma ação, agora eu vou descer aqui de propósito, intermediária. E o agonista inverso, vê o verde para baixo aqui, que vai ter uma ação contrária. Uma coisa que eu não falei, eu vou usar esse espacinho para falar, é que a maioria dos antagonistas, existem dois tipos de drogas. As competitivas e as não competitivas. Isso aqui é muito verdade, isso é muito importante para os antagonistas. Antagonista competitivo é aquele que vai competir com o ligante endógeno, ligante nativo, pelo sítio de ligação no receptor. Então, é uma substância que a quantidade da substância ela interfere na velocidade e na intensidade do efeito farmacológico. Porque quanto mais substância, mais ela vai conseguir se ligar ao receptor, deixando o ligante nativo de fora. Então, vamos pegar o exemplo ali da substância que bloqueia a modulação do metabolismo energético. Quanto mais antagonista, mais ele compete com o ligante endógeno, mais eficaz vai ser esse bloqueio do metabolismo. Existe também o chamado antagonista, ou droga não competitiva, que na verdade ela não vai se ligar àquele sítio de ligação do ligante nativo. Ela vai se associar a esse receptor por um outro local, ou essa via de sinalização por um outro local, né? Bloqueando de forma indireta o sítio de ação. E como ele não tem nada que compita com ele em quantidade de concentração, ou seja, não importa se tem 10, 100, 1 milhão de concentração de ligante endógeno, nativo, esses receptores vão ser bloqueados da mesma forma. Isso é muito válido, como eu disse, para antagonistas, que são substâncias, e para agonistas inversos provavelmente também, mas a gente lê mais isso sobre antagonistas. E a gente vê muito isso na prática. A ação de antagonistas, ela é, e às vezes agonista, às vezes você está intoxicado com uma substância, por exemplo, você tomou muito diazepam, né? Porque você estava com insônia ou porque você queria morrer. Chega no hospital, eles vão dar um antagonista GABAérgico, competitivo, que é o Naxolone, que vai... Desculpe, não é o Naxolone, é fugiu o nome. Como é que é o nome daquela droga que antagoniza os benzodiazepínicos? Enfim, anyway. Me lembre que eu falo na aula presencial. Que vai antagonizar, fazer você despertar. Se usa isso no pós-operatório para reverter a ação do midazolam, do fentanil na cirurgia, enfim. Os antagonistas, inclusive, eles podem ser usados junto com agonistas para você poder modular. A anestesista adora brincar com isso. Os seus estados funcionais à medida da demanda. A dependência química também vai ser vai ter um grande papel no comportamento dependente químico que a gente vai ver. Bom, mas focando nesse slide agora. Basicamente isso aqui basicamente mostra pra gente que as drogas, muitas vezes,
elas podem ter um espectro de ação dentro do metabolismo celular maior do que ligantes endógenos. Geralmente os ligantes endógenos, eles vão se associar a enzimas, a receptores de membrana e diretamente a canais iônicos, que são os receptores ionotrópicos, levando a modulação, né, do metabolismo celular através desses 3 tipos de vias. Agora, existem drogas que, além de atuarem como agonistas ou antagonistas nesses sistemas, elas também podem interagir com outros tipos de moléculas que não estão diretamente relacionadas a sinalização alguma. Aqui eu destaco 2. Transportador é muito importante. A maioria dos antidepressivos ela se liga a transportadores de serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Bloqueando esses transportadores, fazendo com que eles tiram do meio externo e jogam essas moléculas para dentro da célula de novo, aumentando a disponibilidade delas no meio extracelular, né? Moléculas estruturais também é possível. Existem substâncias que vão atuar diretamente no sistema de actina-miosina, produzindo relaxamento muscular, que são exatamente que não tem uma função de sinalização, né? E não estão envolvidos em nenhum sistema direto de sinalização. São substâncias que estão lá, tem na vida delas, e de repente vem um troço químico, liga ali e atrapalha aquilo, ou muda aquilo. Então, ou seja, as medicações, engenharia farmacêutica, engenharia química, ela produz moléculas, levando uma versatilidade potencial maior do que endógeno para você regular o metabolismo das células. Isso é muito louco mesmo, né? E vocês lembram que eu falei da chave e da fechadura? Pois é, que a fechadura ideal é aquela que só abre com uma determinada chave, mas no mundo real, um tio bêbado seu vai levar o carro do vizinho para casa, né? Porque a chave, de um jeitinho, apertando aqui, vendo ali, abriu aquilo. Isso acontece dentro do paradigma da especificidade, né? Do sítio de ligação de uma enzima, de um receptor de membrana, etc. Basicamente, o receptor ele jamais será completamente específico, né? Aqui essas imagens vão dizer isso para gente. Na primeira imagem a gente está vendo 4 tipos de receptores diferentes, e aqui as moléculas que se ligam a eles, né? Mostrando como que, né, cada um bonitinho, na concentração ideal, vai interagir com o seu receptor. Mas aí eu pego esse ligante aqui roxo, começo a aumentar a concentração dele de uma forma muito grande. Quando aumenta a concentração, eu aumento todas as forças de fusão, de ligação daquela molécula, enfim, aumenta a probabilidade daquela molécula se ligar a receptores. E quando essa concentração vai aumentando, essa substância vai começando a se ligar a receptores que não tem nada a ver com o receptor original dela, né? Até nesse caso aqui, onde essa substância é capaz de ocupar todos os receptores que existem, né? Então, a especificidade ela varia de acordo com a concentração da droga ou até do ligante orgânico. Se eu injetar cortisol em altas doses, ou sua suprarrenal começa a produzir cortisol em altas doses, ele vai começar a ter um efeito androgênico, por exemplo, né? Vai começar a se ligar a receptores de testosterona, né? E começar a produzir sintomas parecidos com os caracteres sexuais secundários masculinos. Então, esse pessoal que toma muito corticoide pode ter um bloqueio ovariano por causa disso, parar de menstruar, por exemplo. Enfim, mas o cortisol, nada tem a ver com receptor de estriol, de androgênio, coisa assim. Mas como a concentração é muito alta no sangue, ele acaba invadindo receptores de moléculas parecidas, né? Ou seja, sei lá, eu sinceramente ia falar corcel, porque o carro do meu tira um corcel. Tudo bem. Cada corcel todo corcel tem um tipo de chave específico, mas cada carro tem um denteado diferente. É a mesma coisa. Então, ou seja, uma família de receptores pode começar a ser ativada de forma indiscriminada e inespecífica, porque a concentração do ligante nativo ou exógeno, fármaco, está muito alta, né?
Então, a especificidade, ela varia de acordo com a concentração da droga e está diretamente relacionada com a afinidade de um determinado receptor, ou seja, a afinidade, quanto maior a afinidade de uma molécula com o receptor, maior será a especificidade. Quanto maior a concentração de uma substância, menor será a especificidade do efeito farmacológico dessa substância. E isso na farmacologia tem uma importância fundamental. O que é efeito colateral? Eu já falei na aula de farmacocinética que o efeito colateral ele pode ser dado quando aquele receptor vai agir fora do sítio desejado de ação para aquela droga que você está tomando. E o que determina isso são duas coisas: a afinidade dessa droga com o receptor e a concentração dessa droga no sangue. São as duas dimensões da especificidade. Então, a droga ideal é aquela que tem uma alta afinidade ao receptor que você quer modular, entendeu? Em mínimas concentrações. Ou seja, você vai precisar de pouca concentração da substância para ativar ou desativar ou bloquear, ou seja, para agir com aquele receptor. Então, a especificidade, por exemplo, o escitalopram, ele tem uma afinidade muito alta com o sítio de ligação dele, que vai ser a bomba CERT, a transportador de recaptação de serotonina, né? Então, uma baixa dose de escitalopram, ela vai fazer o efeito farmacológico que eu quero e, ao mesmo tempo, esse escitalopram é muito pouco, tem muito pouca afinidade com outros receptores. Então, eu vou ter uma substância que vai atuar 90% dela onde eu quero e 10% ter um efeitozinho misto colateral ali. O que vocês estão vendo aqui na imagem são duas... Isso aqui é um quadro, tá? Esse quadro aqui é um quadro de afinidade farmacológica, tá bom? Essa afinidade, ela significa o seguinte: o número de moléculas que eu preciso para ativar um receptor alvo. Por exemplo, isso aqui é fluoxetina, é um antidepressivo da década de 80, o primeiro inibidor seletivo da recaptação de serotonina que apareceu no mercado, né? E ele tem uma ação extremamente seletiva para o SERT, que é Serotonin Reuptake Transporter. Então, uma molécula de fluoxetina já se liga a um receptor do SERT, tá? Existem outros receptores listados aqui, né? Como, por exemplo, o NET, que é um receptor que é o transportador de noradrenalina, o DAT, que é o transportador de dopamina. Esses que são receptores para serotonina específicos, né? Alfa-1 é um receptor noradrenérgico, M1, M2, M3, M4, M5 são receptores muscarínicos e H1 é um receptor estaminérgico. Então a gente vê por esse mapinha aqui que a fluoxetina, se meu objetivo é interagir com a bomba de recaptação da serotonina, a substância é perfeita. Não é perfeita, porque na prática não é assim, mas quase perfeita. Porque, olha só, um efeito clássico da ativação de receptores H1 é taquicardia, por exemplo. Né? Porque ele é um receptor adrenérgico, ele vai ter uma ação simpático-mimética, por exemplo, taquicardia, aumento da pressão arterial, coisas do gênero. Então, ou seja, eu preciso de uma dose 3.000 vezes maior de serotonina, de fluoxetina, para ativar um receptor adrenérgico, do que eu preciso para ativar, para atuar na bomba de recaptação de serotonina. Entenderam? Então essa aqui é a lógica dessa mensuração. Isso aqui, infelizmente, muito poucos médicos usam essas tabelas, conhecem essas tabelas, mas elas são muito interessantes porque elas te dão uma visão, pelo menos in vitro, teórica, do efeito daquilo ali. Obviamente que no corpo, de um sistema complexo, muito disso aqui muda. Por exemplo, esse receptor 5-HT2C, 72 moléculas de fluoxetina são necessárias para ativar ele. E ele é um grande responsável pelos efeitos colaterais da fluoxetina. A gente observa muito isso na prática, que é o quê? Perda de apetite, né? E hiperexcitação, porque ele é um receptor que indiretamente vai estimular os sistemas noradrenérgicos. Né? A gente vai entender isso melhor depois. Mas ele, ou seja, mesmo precisando de 72 vezes, teoricamente, a dose,
uma dose maior para ativar ele, a gente observa essa ativação na prática, principalmente com dose acima de 20 mg da fluoxetina. Isso mostra que o que eu tomo de fluoxetina, a teoria, se afasta um pouco do mundo real. Essas medidas são geralmente dadas in vitro. O que é isso? Eu pego um receptor ou ligado às células numa plaquinha, ou até mesmo um receptor que é uma proteína dissolvido, né, num meio qualquer, e misturo com a fluoxetina e vejo a taxa de ligação dose dependente. Isso é muito irreal relacionado ao mundo como ele é, a vida como ela é. Mas já nos dá uma ideia muito segura do efeito que aquela substância vai ter no organismo. Tá? Do outro lado, eu tenho a mitriptilina, que eu digo para vocês, é uma droga formidável, principalmente para tratar ansiedade com insônia. Só que olha aqui o perfil farmacológico dela. Olha aqui o perfil farmacológico dela, que merda. Quantidade de receptor que ela atua. E observe, comparando com a da fluoxetina, como tem receptor aqui que ela atua, por exemplo, receptor H1. Ele é um antagonista antihistamínico. Ele bloqueia esse receptor. O receptor histaminérgico é de histamina, que é uma substância responsável tanto pela resposta imune, totalmente mediada por IgE, ou seja, resposta alérgica, quanto também para ativação do sistema nervoso. Então, eu preciso de meia a 1,1 moléculas de amitriptilina para poder bloquear o receptor H1. Enquanto eu preciso de 2,8 a 4,3 moléculas para atuar no CERT, que seria o objetivo. Olha que merda. Você tomar um comprimido, a primeira coisa que você vai fazer é capotar, né? E diz que tem uma ressaca do cacildo, para depois ter o efeito antidepressivo. A sorte é que, por um mecanismo de infrarregulação, a amitriptilina começa a diminuir a expressão de receptores histaminérgicos. Então, esse efeito de insônia é um efeito temporário que dura 2 semanas, efeito de hipersonolência, 2 semanas mais ou menos. Depois, o sono normaliza. Aí você vê aqui para outros. Por exemplo, os outros receptores, você vê que o perfil farmacológico dela, receptores muscarínicos, 7,2 para M4. Ou seja, é uma droga que tem muito efeito anticolinérgico. Ela literalmente prende o intestino, seca a boca, entendeu? Pode causar taquicardia, tonteira, tremor fino e é uma bagunça, gente. Aqui também para esse outro receptor colinérgico metabotrópico aqui, que coisa. Então a gente vê que o perfil da mitriptilina, ela é uma substância que para o que eu quero, que é modular a CERT, para tratar depressão e ansiedade, ela é uma bosta, comparado com a fluoxetina, né? Então, o que é o efeito colateral? O efeito colateral, ele é exatamente a ativação de receptores outros que você não quer por causa da afinidade dessa substância a outros receptores. Ou seja, a especificidade de uma medicação é uma coisa muito virtual, né? Dependendo se você tomar grandes quantidades de medicação, você vai começar a ter muitos efeitos colaterais. Por isso que, por exemplo, tratamentos, a gente geralmente começa com doses pequenas, vai aumentando aos pouquinhos, deixar o corpo se adaptando aos efeitos colaterais, porque a maioria desses receptores que não são receptor-alvo vão sofrer, né, um processo de downregulation, ou seja, de infrarregulação, diminuindo a médio e longo prazo o efeito colateral, ou seja, a sensação, ou seja, a expressão do efeito colateral, né? Isso tem a ver com a segurança da droga. Por exemplo, se tiver um paciente deprimido com potencial suicida, você vai dar amitriptilina ou fluoxetina para ele? Se ele tomar 2 caixas de amitriptilina, ele pode morrer, por causa principalmente dos efeitos anticolinérgicos, né? A gente vê nesses receptores aqui. Agora, para uma pessoa morrer, ela vai ter que tomar pelo menos 800, né, até 3.000 vezes a dose de fluoxetina para começar a ter algum efeito anticolinérgico ou adrenérgico, que seriam efeitos extremamente cardiotóxicos e o sistema vascular é muito sensível a eles. Então, por exemplo, o próprio perfil de efeitos colaterais, né, uma das coisas que norteia a prescrição farmacológica na psiquiatria. Né? Porque se a gente vê virtualmente, todos os antidepressivos vão ter um efeito muito semelhante sobre a depressão e a ansiedade. Né? O que vai nortear a gente para escolher é o perfil do paciente quanto ao efeito colateral.
paciente cardiopata, por exemplo, paciente diabético, paciente que tem muita ansiedade, tem insônia, tem excesso de sono. E muitas vezes você pode usar esse efeito colateral como um adjuvante do tratamento. Como eu falei, se você tem um paciente ansioso com insônia, a amitriptilina pode ser uma boa escolha, né? Se ele já não tem uma história de prisão de ventre, não é hipertenso, não tem nada assim, você pode dar uma amitriptilinazinha, 75, que durante as primeiras 3 semanas do tratamento, que são as primeiras 3 semanas até o antidepressivo fazer efeito, ele vai diminuir a insônia por causa do efeito sedativo, né? E depois que a pessoa melhora a depressão, normalmente a insônia melhora também. Então, a gente vai vendo que esses perfis farmacológicos, né, eles são muito dependentes, não só do mecanismo de ação da medicação, mas também do perfil de especificidade dessa medicação aos receptores que nós estamos estudando. Terminamos essa aula, foi uma aula curta. Me lembrem na sala para eu ensinar vocês, que eu não vou colocar isso aqui, né? Como que vocês podem se vingar da sogra usando o Rivotril, tá? Queria que vocês anotassem as dúvidas dessa aula específicas, né, o que vocês entenderam, para que a gente possa discutir na sala de aula quando a gente estiver fazendo nosso GE, tá bom? Um beijo para vocês, bom fim de semana. Tchau, tchau.